Bom, neste vídeo nós vamos apenas fazer um treinamento, vamos exercitar aqui o uso da crase. Assinale a alternativa em que está correto o uso do acento indicativo de crase. O uso do acento indicativo de crase. Indicativo de crase é porque passou-se aquela ideia de que houve aí a fusão de dois sons, de uma preposição a mais o artigo a, né? O artigo feminino. Vamos ver aqui, alternativa A. O autor se comparou a alguém que tem boa memória. Será que aqui está correto? Vamos marcar e vamos pensar. Ele se referiu às pessoas. Será que está correto? As pessoas aludem, né? Fazem uma alusão a uma causa. Ele passou a ser entendido a partir de suas reflexões. Os livros foram entregues a eles. Para que haja crase, é preciso que o termo regente, que vem antes, exija uma preposição e o termo regido tenha que ser feminino, a palavra feminina acompanhada de artigo, tá? Então aqui o verbo comparou. Quem se compara a alguém. Então a gente já sabe que ele exige preposição. Alguém é uma palavra feminina? Não é. Então está errado. Isso aqui é um pronome indefinido. Não se usa crase antes de pronomes indefinidos. Não tem, de hipótese alguma. Ele se referiu às pessoas. Pessoas, palavra feminina. Referiu, exige preposição. As está no plural e pessoas, então esta é a correta. Mas vamos ver aqui, né, as demais. As pessoas aludem. Aludem, quem alude a alguma coisa. Então a gente já sabe que o verbo ele exige preposição. Mas a outra palavra é feminina? Causa é feminina. Poderia ter crase. Porém não tem crase, por quê? Porque uma é um artigo. Lembra que antes de artigo indefinido não tem crase? Se nesta frase não houvesse aqui o uma, teria o indicativo de crase aqui, tá? O acento aqui, tá? Então essa aqui está errada. Errada porque antes de artigo indefinido não se usa crase. Errada porque antes de pronomes indefinidos não se usa crase. Ele passou a ser entendido a partir de suas reflexões. Suas reflexões é uma palavra feminina. Passou a ser entendido, né, também exige preposição. Só que nós temos aqui uma palavra que é um verbo. Uma das regras, não se usa acento indicativo de crase antes de verbo. Então, erro. Os livros foram entregues a ele. Quem entrega alguma coisa a alguém? É um verbo que exige preposição, porém, não temos uma palavra feminina aqui. Então, erro. Porque só existe a crase antes de palavras femininas acompanhadas de artigo. Então, erro também. Vamos continuar treinando aqui. Haverá crase ou não? O que vocês acham? Olha aqui. Os resíduos lançados a céu aberto causam muitos problemas à saúde pública. Então, aqui a gente já sabe que não, a céu aberto não tem, né? Palavra masculina. Então, aqui nós temos, saúde pública. Saúde não é a palavra feminina. Vamos usar aquele macete de trocar pelo ao. Vamos ver como ficaria. Os resíduos lançados a céu aberto causam muitos problemas à saúde pública. Causa muitos problemas ao empreendedor, ao paciente. Sim.
Então, coube o ao. Então, aqui tem acento, indicador de crase. Aqui tem uma crase. Todos devem ter acesso às moradias. É uma palavra feminina? Sim. O a, aqui, quem tem acesso a. Acesso a, já é uma palavra que exige preposição. Mas moradia é uma palavra feminina acompanhada de... Nossa, eu tô subindo aqui. É a palavra acompanhada de artigo. E aqui tá no plural, mas aqui também tá no plural. Então, logo, tem acento. E eu poderia fazer, na dúvida, poderia fazer a troca pelo ao. Todos devem ter acesso aos hospitais, aos bancos. Então, se pode trocar por ao, tem crase. Muito fácil. Vamos ver aqui a próxima. Mulheres ficam sujeitas à violência. Será que tem? Mulheres ficam sujeitas ao divórcio. Mulheres ficam sujeitas aos... Não, aqui não é aos, não. Ficam sujeitas ao divórcio, ficam sujeitas ao encontro. Não precisa exatamente ter sentido, tá? Então, aqui, sujeitas a. Tem crase, tá? Doar dinheiro a organizações. A gente sabe que quem doa a alguém. Então, é uma palavra que exige preposição. Do outro lado, temos uma palavra feminina? Temos. Então, poderia ser indicativo de crase. Porém, tem um probleminha aqui, ó. O a tá no singular. Quando o a tá no singular, então não pode ter o acento. Indicador de crase, tá, gente? Agora, se fosse assim, as organizações, aí pode colocar, tá? Porque é uma palavra feminina, seguida de artigo, e aqui o verbo doar, ele exige uma preposição. Então, aqui não tem, só por conta que não se usa crase antes de palavras no plural, desde que não esteja aqui no plural, tá? Então, não esqueça disso. Eventualmente, tá aqui, seguindo. As dificuldades de integração à cultura. Integração à cultura. Será que tem crase? Porque quem integra a alguma coisa. Então, exige preposição. Cultura é uma palavra feminina acompanhada de artigo. A gente fala a cultura. Então, tem crase? Será que eu ainda estou na dúvida? Vou fazer o macetezinho lá do ao. As dificuldades de integração ao exame, ao projeto. Então tem crase, né? Lembrando que isso aqui não é crase. Quando é crase é o fenômeno, esse fica acento grave, mas a gente fala dessa forma. Eventualmente, levando muitos à marginalização. Marginalização, palavra feminina, tá? Acompanhada de artigo. Quem leva alguém a alguma coisa. Então, o verbo levar exige preposição. E ainda se continua a dúvida se vai ter crase ou não, é só substituir por uma palavra no masculino. Se tiver o ao, usa-se crase. Então, eventualmente, levando muitos ao desespero, qualquer outra palavra que não me vem agora à cabeça, entendeu? Mas se coube uma palavra masculina, então levando muitos ao desespero, então crase, né? Aqui tem uma crase, então vamos colocar o acento, indicador de crase. Palavrinha que vocês usam muito nas redações, acesso. Quem tem acesso, acesso a o verbo, gente, esse verbo aqui acessar, ele sempre exige preposição. Então, se a palavra seguinte for feminina, pode colocar o acento, tá? A não ser que tenha lá um artigo, algumas daquelas regrinhas lá que não se usa crase. Mas aqui, acesso ao computador. Então, acesso à internet. Eu substitui por ao computador, coube o ao, então eu sei que tem acento.
Vamos conversar em relação à tarefa. Tarefa, palavra feminina. Conversar, quem conversa, conversa em relação a alguma coisa. A palavra relação exige preposição, porque é em relação a alguma coisa. Então, na dúvida, eu ainda posso jogar o macetezinho. Vamos conversar em relação ao trabalho? Olha que coube ao trabalho. Se tem o ao, eu tenho certeza que posso usar o acento indicador de crase. Fácil, não é? Então, na dúvida, vocês usem esses macetes, tá? De substituição pelo ao. Se tiver o ao, vocês vão colocar, tá? O acento indicador de crase. E estas frases, essas expressões, eu as tirei das redações que vocês fizeram. São todas redações de vocês que tinham estas palavras. Porque nas redações usa-se muito esses termos, né? Essas expressões, sujeito a, acesso a, por exemplo, aqui, ó, dificuldade de interação, a cultura, entendeu? Aqui, ó, eventualmente levando muitos à marginalização, levando muitos ao desamparo. Aí desamparo não teria acento, tá? Porque desamparo é uma palavra masculina. Acesso à internet, vamos conversar em relação a, tá? Isso aqui usa-se muito na redação, em relação a. Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco, tá? Então o que vocês farão? Preste atenção e decorem onde não se deve usar crase. Então, só recapitulando, não se deve usar crase antes de palavras masculinas, antes de verbo, antes de pronome indefinido, tá? Os pronomes indefinidos, todos. Não se deve usar crase antes dos pronomes, né, de um modo geral, salvo a qual e a quais, e os pronomes demonstrativo, aquele, aquilo e aquela, né, no plural também, desde que o termo regente exija uma preposição, tá? Então, aqui são as regras básicas para não se usar crase. Não se usa crase antes de palavra masculina, antes de verbo. Só usa crase antes de palavras femininas se o termo regente exigir uma preposição. Na dúvida, troquem a palavra por uma expressão ao, que use o ao. Se couber o ao, pode colocar o acento.